estamos dando início aqui à nossa reunião aberta da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de Maringá. Quero agradecer a presença de todos, dizer que é uma satisfação e uma alegria receber nossos convidados desta noite, Dr. Leandro, Dr. Eduardo Picarelli. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de expressar também a minha gratidão pela presença do Dr. Picarelli e do Dr. Leandro, Dr. Picarelli, que é juiz federal e idealizador desse projeto da tramitação ágil, Dr. Leandro Pereira, que é advogado, conselheiro estadual da OAB Paraná, e dentre tantos outros cargos aí, né, Leandro, que você acumula por esse seu dom de trazer todo esses, né, toda essa interlocução entre todos os atores aí do processo previdenciário. Então eu acho bem bacana essa sua participação aqui com a gente. A nossa intenção aqui com esse bate-papo é realmente promover um diálogo que seja enriquecedor, que seja elucidativo sobre esse projeto que é tão relevante para a gente, para o direito previdenciário. E tenho certeza que o conhecimento tanto do doutor Picarelli quanto do doutor Leandro vão agregar muito entendimento sobre esse assunto. Então, antes da gente começar a falar, só queria passar 2 recadinhos rápidos para os membros da comissão. Pessoal, a Vanessa vai mandar ali o link no chat, o link para vocês fazerem o check-in da presença na reunião da comissão. Então, é importante que todos vocês fiquem atentos ao chat para isso. E também para convidar a todos para o primeiro seminário da Mulher na Sociedade, que é um evento em que a OAB vai promover no dia 21 de março, das 8 horas da manhã até as 21 horas. Então, serão várias palestras sobre vários temas relacionados à mulher. Então, nós estamos convidando a todos para estar conosco na OAB dia 21. Nossa comissão previdenciária vai trazer um painel falando sobre planejamento previdenciário para a mulher. Doutora Mônica, nossa colega e membro da comissão, e a doutora Vanessa vão presidir esse painel, vão palestrar sobre esse tema. Então, depois a gente manda a programação completa no chat aqui e também a programação completa lá no grupo do WhatsApp da comissão. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o doutor Eduardo Picarelli e o advogado doutor Leandro Pereira para dar início nesse bate-papo. Não sei se vocês querem cada um falar um pouquinho, se vamos falar todos juntos, mas enfim, fiquem à vontade, porque a palavra é de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser ir mandando ali no chat, a gente vai administrando as perguntas e ao final a gente vai fazendo a pergunta para os nossos convidados. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada novamente por terem aceito o convite de estar conosco. Obrigado, Sheila. Sempre um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com a Comissão, né, de Previdenciária de Maringá. Acho que a última vez que eu estive aí foi no evento, né, Sheila, pela comissão mesmo, por aquele evento sensacional que fizemos em 2018. Em outras oportunidades aqui pelo online mesmo, mas sinto falta aí, já temos que marcar alguma coisa para esse ano ainda, para a gente poder fazer algo presencial por aí. Hoje aqui eu estou... Leandro, a gente está com o nosso projetinho aí, né? A gente tem o nosso curso dia 10 de maio, não deu para divulgar ainda, mas logo, logo a gente vai divulgar. Então, Leandro Pereira estará conosco em Olha aí, maio aqui em Maringá, num curso presencial. que show de bola. Estarei aí, então, dia 10 de maio, para a gente fazer esse curso com vocês aí sobre o processo administrativo previdenciário, todas essas evoluções, essas adequações, as automações, né, criadas por todos os entes, eu acho, né? Tanto pelo INSS, tanto na parte administrativa, quanto até na parte judicial e todas essas inovações que vêm com o tempo e o que a advocacia, como a advocacia deve se portar diante disso tudo, né? Então, eu acho isso de extrema importância. Hoje aqui, quero agradecer também aqui pela OAB, o doutor Picarelli, que é um parceiro nosso aí, que sempre atende aí os nossos chamados para explicar, para trazer para a advocacia, e isso a gente vê como, além, né, daquilo do juiz, além da função do juiz, como a gente estava falando, do servidor público, mas como pessoa, né, a pessoa especial, o doutor Picarelli, de vir
trocar essa ideia, bater esse papo com os advogados. E hoje eu estou aqui como espectador, estou aqui mais como um ouvinte aqui, doutor Picarelli, que vem trazer para a gente. Estou aqui também, claro, se precisar esclarecer algum ponto. Mas, doutor Picarelli, seja muito bem-vindo. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui para tratar desse sensacional projeto que é a tramitação ágil. Claro que a gente tem como chapéu principal a função, né, de dar agilidade, né, aos processos, e toda mudança, toda criação, todo projeto tem as especificidades que são tratadas, né, com o andar da carruagem aí, mas tendo essa conexão que fortalecida aí no momento de pandemia, a gente tem tratado até como uma informalidade, né? Às vezes a gente se manda mensagem no WhatsApp e fala, pô, Leandro, não tive essa ideia aqui, o que que você acha? E eu também já respondo ali, e assim a gente vai se entendendo, vai tratando dos assuntos, justamente para dar essa agilidade também é um processo que visa agilização. Então, está sensacional, quero agradecer mais uma vez por sair da cadeira, né? Sair da cadeira, pensar fora da caixinha e vir conversar com a gente aí. Obrigado, doutor Picarelli. Tem aí a palavra. Muito obrigado, doutora Sheila, doutor Leandro. É um prazer estar aqui falando com os advogados e advogadas da Associação de Maringá. O doutor Leandro realmente é um grande parceiro, desde tive grata satisfação de conhecê-lo no período da pandemia. Fizemos muitas coisas juntos e se tornou um grande parceiro mesmo, nosso, um grande amigo. A gente tem até muita liberdade, trocamos ideias frequentemente, assim, com total liberdade. É muito bom isso, e só nos engrandece, só melhora a nossa forma de atuar e prestar a jurisdição. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a tramitação ágil, né? Eu queria dizer que, primeiro, o tramitação ágil ele é uma construção colaborativa. A OAB nos ajudou muito nisso, a Procuradoria Federal nos ajudou muito na construção desse modelo, e também o INSS. Ao mesmo tempo, deixando alguns conceitos assim, ó, a automatização ágil não usa inteligência artificial, tá? Ela usa metadados que fazem com que o processo caminhe sozinho em determinadas etapas em que nós entendemos que é dispensável a ação humana. E aí é bem importante. Nós temos uma preocupação muito forte, e sempre tivemos e continuamos tendo na tramitação ágil, para que a automatização não substitua o lado humano da prestação jurisdicional. Isso significa a atuação do advogado, continua fazendo sua petição, seus argumentos, continua tendo espaço para exercer de forma ampla o contraditório. Pelo menos nós nunca retiramos isso na tramitação ágil, pelo contrário, a gente sempre estabeleceu isso. A perícia continua sendo feita da mesma forma, as possibilidades de impugnação também, e o ato judicial é sempre do juiz. Claro que quando tem uma homologação de acordo é uma coisa muito mais simples de fazer. Então, mas quando vai para a sentença, é um ato judicial de inteligência do magistrado, que vai ser apoiado, obviamente, pela sua assessoria. Então é importante sempre frisar isso. Não é IA, não é inteligência artificial, é tramitação com base em metadados, e os metadados fazem com que o processo ande muito rápido, eliminando etapas de tempos mortos do processo. O processo não fica parado. Porque quando a gente começou com o processo eletrônico, a gente disse que eliminou os tempos mortos. Vocês lembram, é aquela coisa de levar a petição no cartório para juntar, daí o processo ficava esperando e tal. A gente eliminou muito tempo morto. Mas hoje as petições dos senhores e das senhoras ficam paradas no processo. E na TA não fica, né? Na TA não fica porque o processo está sempre sendo impulsionado, ele está programado para ser impulsionado conforme os dados que os advogados e advogados vão inserindo dentro do sistema, conforme os dados que nós pesquisamos na DataPrev, nos dados previdenciários, conforme os dados que são apresentados na perícia judicial, conforme os dados que são fornecidos quando os senhores distribuem a petição inicial no processo, e assim o processo consegue andar sozinho. Nós vamos explicar melhor isso, tá? Primeiro, né, a tramitação ágil ela nasce por adesão, né? Então não é um procedimento que é obrigatório. Hoje, 60% dos advogados paranaenses e advogadas paranaenses optam
pelo procedimento da tramitação ágil. Essa opção se faz no momento em que a petição inicial é distribuída. E as senhoras e os senhores já podem ter verificado que a tela mudou na hora de distribuir um processo de benefício por incapacidade. E ali naquela tela inicial, nós já pedimos informações para os advogados. E são essas informações que vão se transformar em dados estruturados, em metadados, que vão auxiliar na tramitação do processo. Exemplo, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, é ele que vai, na tramitação ágil, dizer qual a perícia que o seu cliente quer, em que especialidade essa perícia tem que ser feita. E quando ele diz isso, o EPROC já está lá vendo a agenda de peritos, que é eletrônica, para fazer o agendamento automático daquela perícia. Bom, quando o advogado ele entra e informa o número do benefício, o EPROC já está consultando a base da DataPrev para saber se existe aquele número de benefício e qual foi o motivo de indeferimento daquele benefício. E esse já é um primeiro filtro da TA. Daí nós vamos lá, nós temos um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça. Estamos ouvindo bem, né? Estão todos ouvindo direitinho? Tá. Então, e daí a gente vai lá com base naquele número que os senhores lançaram, veja, colaboração pura. É o advogado que lançou um metadado, lançou o NB que ele está pedindo para conceder, para revisar, e daí a gente vai lá e consulta e o INSS nos reforma com o código do indeferimento. E por enquanto, eu conversava com o doutor Leandro, nós vamos ter que ampliar isso. Quero conversar com os advogados, com as OABs, para ver se a gente amplia um pouco isso. Hoje, só não vai para a TA os processos em que a pessoa, que o indeferimento foi por não comparecimento à perícia médica e por ausência de pedido de nova perícia ali, né? Agora me deu um branco aqui. Pedido de prorrogação. Isso, obrigado, doutora Águida, isso mesmo. Por ausência de pedido de prorrogação. Então, quando bate esses dois motivos de indeferimento, ele diz assim, esse processo não vai para a TA, vai para a mesa do juiz para ver se dá para prosseguir ou não. Se não pega nenhum desses, vai para a tramitação ágil. Já é o primeiro filtro que a gente faz. Daí nós também nos começamos a ver que o benefício por incapacidade ele gera muitos casos de prevenção desnecessárias. Porque é natural o segurado entrar várias vezes em juízo e pedir novo benefício. Então, nós também estabelecemos ali, por metadado, um exame de prevenção automatizado. Então, quando os senhores as senhoras botam o número do benefício, a gente vai lá na DataPrev, quer saber quando é que foi a data da entrada daquele requerimento. Daí a gente olha a data de entrada daquele requerimento e compara com a data do ajuizamento da ação provavelmente prevendo. Se aquela ação é anterior àquela data de requerimento, o EPROC diz que não tem prevenção. Então, já faz um exame de prevenção automatizado. Bom, se aquela data de requerimento ela é anterior ao ajuizamento da ação, daí vai gerar a prevenção. Vai para a mesa do juiz para o juiz examinar também. Então, vejam, são todos metadados, é isso que é automatização, é o uso de dados e informações que a gente avisa para o sistema ter um comportamento. E lá no início do processo tem coisas muito importantes ali para nós. Por exemplo, nós estamos pedindo, e aí é uma outra evolução que a gente quer fazer também, uma outra coisa que eu quero comentar com os senhores, que eu já quero sentir o que acham. Então, primeiro, hoje nós temos, por exemplo, ali no início, na distribuição da ação, a gente pergunta se tem contrato de honorários. Por que a gente quer saber, e qual o percentual a ser retido? Por que nós queremos saber aquilo? Porque lá na frente, nós vamos ter um cálculo automatizado das diferenças. Nós vamos falar sobre isso, se eu me esquecer no decorrer, me perguntem depois. Nesse cálculo automatizado, automaticamente o sistema vai olhar lá, não, o advogado informou que tem contrato de honorários e que o percentual de desconto daqueles honorários são 30%, 20%, 35%. Ele vai lá e faz o cálculo. E quando ele elabora o cálculo, ele já gera o valor do contrato de honorários separados no CNPJ ou no CPF do advogado ou no CNPJ da sociedade. E por que isso? Quando o cálculo já é gerado, ele já gera uma planilha e quando o servidor da justiça vai fazer a requisição, RPV ou precatório, aquilo ele só dá 3 cliques e já faz a requisição, que já incorpora tudo aquilo. Vejam como tudo é interligado, como essas informações são importantes. Né? E qual é o passo que a gente quer avançar aqui?
Qual é o problema que dá às vezes? O advogado marca, mas não junta o contrato de honorários. Tem que juntar. Porque, assim, tudo que é declarado no ajuizamento da ação pela TA tem que estar no processo. Então, se eu digo que tem um contrato de honorários, eu tenho que fazer o upload do contrato de honorários. Às vezes o advogado esquece. E daí tá lá no RPV, a gente, opa, não dá para transmitir. Daí tem que voltar a intimar o advogado para transmitir. E aí a gente quer fazer duas melhorias. Alguns advogados não se sentem confortáveis em fazer essa juntada no início, porque não sabem se vão ganhar o processo, N motivos. Mas lá na frente, quando a conta está pronta, pedem o destaque dos honorários. Bom, a gente quer talvez deixar essa tela mais dinâmica, para que o advogado possa a qualquer momento preencher esse dado. Porque isso facilita o trabalho do cartório, da secretaria, na hora de fazer os cálculos, na hora de fazer a RPV. O que nós queremos? Nós estamos pensando em mudar nessa tela também. Nós estamos pensando, nós estamos estudando, isso é um estudo que a gente vai fazer junto com a OAB. Nós pensávamos em fazer uma procuração eletrônica. Complexo de fazer procuração eletrônica, tá? Mas eu pensei numa saída que a gente vai ter que estudar, que é um negócio que a gente chama de declaração de poderes da procuração. O advogado vai entrar com o processo, ele tem uma procuração. É uma ideia. Isso a gente vai ter que, Leandro, a gente vai ter que estudar esse negócio, ver se é uma possibilidade ou não. Daí o advogado vai botar aqueles poderes. Eu tenho poderes para receber. Bom, isso vai ser um metadado do processo. Lá na frente, quando eu quiser fazer um pedido de TED, que eu queira, porventura, não fazer a transferência direto para o cliente, eu queira fazer para o advogado, esse pedido de TED vai poder ser automático. Como já é o pedido de TED automático hoje, da própria parte, quando bate CPF de conta em conta. Nós vamos estudar isso para ver se vamos conseguir implantar, nós temos que estudar isso normativamente também. Mas vejam, tudo que vocês lançam ali nesse momento é metadado, mas é vinculativo. Vocês têm que provar que tem aquilo. Né? Se eu digo que eu tenho contrato de honorários, eu tenho que ter o contrato de honorários. Se eu digo que eu impugnei na minha petição inicial os pontos da perícia, tem que estar impugnado na petição inicial que eu faço o upload. Porque não mudou nada. O que mudou? Mudou que a gente quer que os advogados nos informem alguns dados que vão orientar, impulsionar a tramitação processual. Então, aí pronto, fechou, preencheu todos esses dados, está tudo direitinho, não deu prevenção, indicou a especialidade médica que precisa, o que acontece? Normalmente, se a central de perícias já tem a sua agenda de perícias automática, nem todas as subseções têm, da Justiça Federal, as menores têm dificuldade de ter uma agenda de perícia permanente, o que acontece? Mas se tem, já sai o agendamento da perícia em 30 minutos. O EPROC vai lá em até 30 minutos, às vezes em 20, às vezes em 15. O EPROC já vai lá na Previdência, pega os dossiês médicos e previdenciários daquele número que os senhores informaram na distribuição da ação, daquele CPF, aliás, e busca e traz os dossiês médicos e previdenciários daquela parte, instrui tudo. E intima o perito para fazer a perícia e já gera intimação também dos senhores e das senhoras para acompanhar essa perícia. Até aí, mudou tudo. Porque antes o que a gente fazia em 20 dias em algumas varas, 30 em outras, uma semana em outras, a gente faz em 20 minutos, 30 minutos. Entre distribuir o processo e sair com a data do agendamento de perícias em até 30 minutos. Então a gente eliminou quanto de tempo morto aí? Às vezes, dependendo da vara, 30 dias, 20 dias. Isso a gente tem já, nós temos uma tabela, antes esse tempo médio era 26 dias, hoje ele está em 9 dias, tá? Na tramitação ágil. Então já é uma queda gigantesca. Assim. Então o que acontece? Então o processo ele já elimina, e tem uma mudança muito importante aqui, pessoal. O que acontece aqui também? O advogado ele abre mão, e aí por isso que a tramitação ágil é opcional. Ele abre mão do exame do pedido de antecipação de tutela, ele abre mão de que o juiz examine o processo dele naquele momento e admite que o sistema faça um exame da inicial com base nas informações que foram dadas pelo advogado. Isso é uma grande revolução em termos de tramitação processual. Porque nós estamos admitindo que, com base nas informações do advogado, aquela petição inicial está apta e aquele processo pode seguir até uma perícia.
Isso não significa que, eventualmente, se tiver algum problema no futuro, ele tenha que ser emendado. Na prática, a grande maioria dos casos não tem problema. Então, isso tem nos revelado que essa opção tem sido acertada. Daí, bom, o processo vai para a perícia. Nós temos, em regra, hoje, mais ou menos na quarta região, nós temos algo em torno de metade das perícias são laudos positivos e metade são laudos negativos. Mais ou menos lá uma quantitativa mais ou menos nesse ponto. O processo, então, vai para o perito vai fazer a mesma perícia que ele faria em qualquer processo de benefício por incapacidade, igual, não muda absolutamente nada. Ele faz a perícia. Se o laudo é negativo, o sistema foi, a pedido da OAB, para a gente resolver um problema de falta de intimação, ele gera uma intimação automática para o advogado laudo. Então, laudo não tem incapacidade, intima obrigatoriamente o advogado. Tá? E o que acontece? Uma coisa que eu tinha... nesse momento, gente, o processo está andando por aí. Tá? Ele entra numa vara, no momento que ele faz o exame de prevenção, ele já vai para a central de perícias, que é um outro órgão que nós temos. Feita a perícia, se o laudo é positivo, ele vai para a nossa área de conciliação, seja os CONs. Se ele é negativo, ele gera essa intimação de que houve uma perícia negativa para o advogado e vai para a vara, vai para o gabinete do juiz. Nesse caso, acaba a tramitação ágil. Não tem nenhuma automatização posterior ao laudo negativo que gere, por exemplo, uma sentença negativa, uma sentença de improcedência. Por quê? Porque nós não entendemos que devemos fazer assim. O juiz pode fazer uma automatização na vara dele para fazer isso? Pode, mas não é uma automatização da tramitação ágil. Tá? A tramitação ágil ela acaba aí, no laudo negativo. Laudo positivo, 35% dos nossos processos geram acordo. Ainda bem que hoje, quem é mais antigo assim lembra que o INSS fazia acordos com deságios de 30%, 80% no início, né? Quem tem essa caminhada, e eu caminhei muito tempo nessa parte da conciliação previdenciária, e hoje é com satisfação que é quase 100% dos atrasados. Então, por isso que tem uma adesão boa no percentual de acordos aí. Então, se o laudo é positivo, ele já gera, então está na tramitação ágil ainda, ele gera uma citação, então daí o EPROC sabe, bom, o laudo foi positivo, então eu tenho que citar o INSS. Daí ele cita o INSS. O INSS vem, se o INSS vem e diz assim, ó, proposta de acordo, o EPROC, opa, tudo o EPROC lendo o metadado. Ele não está lendo a petição. Se fosse inteligência artificial, ele estaria lendo a petição e tentando interpretar o que o INSS diz. Não. Ele está vendo o metadado que o procurador federal botou na petição dele. Ele botou uma proposta de acordo. Daí o EPROC, opa, tem uma proposta de acordo aqui, então eu tenho que intimar o advogado para se manifestar. Daí ele gera uma intimação do advogado para se manifestar, e essa proposta de acordo do INSS, vejam bem, já tem até uma telinha ali, tem uma tabelinha com todos os dados resumindo essa proposta de acordo. Se o advogado, e aqui é engraçado, vou lá narrar um episódio interessante para os senhores e para os senhores. Daí teve lá pelas tantas, teve uma base de declaração. O advogado entrou com base de declaração dizendo que, olha, a DIB está errada. A DIB era, sei lá, a DIB que tinha sido feita, que ele tinha lido na proposta de acordo, era tipo 8 de março de 2023. Mas a DIB real era 3 de agosto de 2023. Só que nós detectamos que o advogado estava com um tradutor de tela que invertia a data e transformava a data para uma data americana. Daí, como é que nós descobrimos isso? Porque na tabela tem a DIP, né? E DIP foi traduzido para o inglês como mergulhar. Daí aquela tabela, realmente, eu não me lembrava que DIP era mergulhar em inglês. Então, a nossa sorte foi assim, meu Deus, o que está acontecendo que ele viu? daí na tabela que o advogado copiou, mas está aqui a tabela que eu li, ó, está aqui, ó. Daí tinha ali, no item DIP estava escrito mergulhar. Eu falei, ainda bem, tá? Então tá, foi tradução é só um episódio pitoresco aqui da TA. Então, cuidado com os tradutores automáticos de tela, que pode acontecer isso. Mas estava certinho, igual o acordo, foi tudo tranquilo. Mas, enfim, sai a proposta de acordo, e aí entra um ponto bem importante. E a gente se baseia muito no metadado que o advogado informa nesse momento.
Então, se o advogado vem e diz assim, eu concordo com aquela proposta de acordo, ele tem que usar o evento aceito proposta de acordo. Se ele usar qualquer outro evento, o processo não vai ir para a mesa do juiz para homologar automaticamente a sentença. Certo? Agora, se ele disser assim, aceita, ele não precisa escrever nada. Até, inclusive, a gente entende que não precisa nem peticionar. Tá? Se o advogado disser aceita a proposta de acordo, ele vai para a mesa, ele vai gerar automaticamente uma sentença homologatória de acordo. E essa sentença, ela copia aquela tabela de acordo direto para o corpo da sentença homologatória de acordo. E daí vai para a mesa do juiz. Então, às vezes é muito engraçado. Às vezes eu estou despachando, eu homologo os acordos aqui no Rio Grande do Sul. Daí eu homologo lá 30 acordos. Daí eu atualizo o EPROC, pá, tem mais 3. Porque toda hora o peticionamento está acontecendo e o sistema está fazendo conclusões para a sentença, gerando minutas de homologação de acordo para a sentença e não tem nenhum servidor do judiciário atuando naquele processo. Então, quando o processo... Tem muitos casos, pessoal, que a primeira pessoa da justiça que bota a mão no processo é o juiz, quando vai homologar esse acordo. Pode dar problema aí? Às vezes dá. Tá? Às vezes o advogado informa errado o evento, a gente resolve, e se a gente erra também, a gente resolve nos embargos declaratórios e tudo mais. Mas geralmente não dá. Bom, sai essa homologação de acordo, o EPROC gera 3 eventos. Intima o advogado da parte, a autora, intima o INSS e requisita automaticamente a ordem de cumprimento para a SEAB-DJ. Aquela tabelinha ali, ela já lança dados para cumprimento, nenhum servidor bota a mão também, já cai direto lá para a turma da IDESIA, que é quem coordena a SEAB-DJ, muitos dos senhores talvez a conheçam, e daí entra naqueles prazos de cumprimento lá da SEAB-DJ. Cumpriu, o sistema automaticamente recebe essa informação de cumprimento, transforma a classe processual para um cumprimento do julgado, e aí pode acontecer 2 coisas. Tá? Nós estamos criando agora, prestes a implantar o cálculo automatizado de qualquer valor, mas nós temos cálculo automatizado de valor mínimo. Então, se o EPROC identifica que aquela renda mensal daquele benefício é de um salário mínimo, ou até um salário mínimo, ele já tem os dados suficientes para gerar um cálculo, que ele tem a DIB, ou a data do restabelecimento, e a DIP. E ele calcula os atrasados. E agora vai ter também a versão para qualquer valor. Então, o sistema Conta Fácil Prev, que vai estar disponível para todos os advogados também, na web, diretamente. É um sistema excelente, vocês vão adorar. Ele é super amigável, ele está conectado ao EPROC, no momento que lança o CPF, ele já puxa o número do processo, é muito bom. Então, ele já vai calcular todos os atrasados. O que eu falei para a Procuradoria, e eu oriento também os advogados quanto ao cálculo automático. O cálculo automático não desconta um valor. E eu falei para a Procuradoria isso. Ó, se vocês quiserem descontar valor de benefício em mesmo período, se vocês quiserem descontar do cálculo, valor de salário de seguro-desemprego, se quiserem descontar, sei lá, o que tiver naquele período de atrasados, tem que impugnar o cálculo. Tá? Isso foi falado francamente para a Procuradoria, porque ele não tem essa inteligência, porque a gente não tem o metadado, por exemplo, se a pessoa recebeu um seguro-desemprego, a gente não tem ainda um metadado se tem uma superposição de períodos ali em que a pessoa recebeu um período do benefício ou não. E daí pode gerar, e se não tiver impugnação, vai gerar uma RPV, e depois, se identificar algum problema de cálculo, pode haver algum desconto na via administrativa, alguma coisa parecida para se discutir. Mas ele não faz cálculo a menor, tá? Ele pode fazer um cálculo a maior e daí pode gerar alguma... Isso depende da impugnação das partes. Isso nós deixamos muito claro. O que acontece no BI? Normalmente não tem essas intercorrências, mas pode acontecer. Mas estão todos alertados, então impugnem o cálculo é para ser dado vista. O que nós fazemos na TA também? A gente faz uma intimação única. Intima do cálculo já com a RPV pronta. Então, é o momento de impugnar as 2 coisas. E aí, o meu apelo. Não procurem lançar o metadado do contrato de honorários antes.
Porque senão aquela RPV fica pronta, confeccionada, e vem o advogado e pá, eu quero descontar meus honorários agora. Bom, daí a gente tem que refazer o cálculo, refazer a RPV e reconfeccionar o requisitório. E às vezes, gente, a gente está fazendo a RPV no último dia do mês. E se a gente não conseguiu refazer naquele último dia do mês, se perde um mês inteiro, atrasa um mês inteiro o pagamento. Por quê? O que acontece? Se eu pago uma RPV agora, no último dia do mês, eu consigo pagar, depositar esse valor, não no mês seguinte, mas no primeiro dia útil do segundo mês. Então, vamos exemplificar. Eu faço uma RPV agora no final de março, no último dia de março. Esse pagamento vai acontecer em maio. Agora, se eu fizer em 1º de abril, deu, esse pagamento vai só em junho. E vejam o prejuízo que isso gera, né, no tempo de recebimento do valor. Então, é bem importante ficar atento, né, para antes da expedição da RPV nos comunicar. O nosso ideal é que esse metadado seja lançado lá na entrada. Lá no início, né, o advogado diz e diga que tem a sua procuração, o seu contrato de honorários, e se ganhar, vai ter o êxito da demanda, o sistema de cálculo automatizado já vai calcular a parcela devida do advogado, vai indicar se é para o CNPJ da sociedade ou se é para o CPF do advogado, e é isso. Bom, o que nós temos hoje de resultados, tá? Esse procedimento todo de automatização, ele já reduziu em metade o tempo de tramitação processual. E eu falo em metade, assim, ó, desde o início do processo até o pagamento. Não até a sentença. Até a sentença não nos interessa. A sentença entrega um pedaço do que a pessoa está pedindo, que é a reimplantação do benefício, ou a concessão do benefício. Mas o pagamento, que é a entrega total da prestação jurisdicional, a gente conseguiu reduzir em metade o tempo de tramitação do fluxo feliz. Qual que é o fluxo feliz? É quando tem conciliação. Laudo positivo e conciliação. Tá? Nos outros casos, o advogado não aceita a proposta de acordo. Tranquilo, o processo volta para a vara, ele é encaminhado para a vara de origem e passa e vai ser julgado normalmente pelo juiz. Não foi oferecida a proposta de acordo. Bom, daí o advogado vai ter intimado disso e o processo vai concluído para sentença para ser julgado pelo juiz. Mas mesmo assim, até a sentença, até ali o laudo, a gente tem uma redução enorme de tempo para tramitação processual. E para nós, assim, significa assim nós poupamos pessoas que trabalhavam nesse processo para trabalhar nas outras ações previdenciárias. Tá? Então, nós temos mais gente para cuidar dos outros processos que são um pouco mais difíceis de instruir, que são as aposentadorias especiais, as aposentadorias comuns, as medidas por idade, que demandam muitas vezes a produção de outro tipo de perícia, outro tipo de documentação, outro tipo de prova, audiência. E a gente consegue ter mais gente ali, que nós temos esse problema também de reposição de pessoas no judiciário. E sem as pessoas a gente não consegue tocar esse processo, então também foi uma medida voltada para isso aí. É uma realidade hoje, é inevitável, tá? Tem lugares que eles pensam em fazer inteligência artificial para isso. Eu digo assim, ó, metadado para mim é melhor. É que inteligência artificial é o in, é o top, é o tema do momento, né? Mas tem muita coisa que dá para fazer com metadado, que é uma coisa mais simples e mais certeira até do que a inteligência artificial. Mas a inteligência artificial também é algo que o judiciário está estudando, com toda a cautela do mundo, porque a gente não quer que em momento algum substitua a atuação do magistrado. Então, basicamente, gente, eu acho que deu para ter uma noção geral do que é a TA, do que é esse modelo, e é um modelo essencialmente colaborativo. Ele está sendo trabalhado agora, estou olhando, não sei se está participando, mas as OABs estão participando. Nós vamos agora fazendo um novo modelo para os outros benefícios, para que a gente possa ter também mais facilidade no nosso trabalho, para também, bem nesse modelo dos benefícios por incapacidade, usando metadados também. Então, nós vamos ter ali nos outros benefícios, talvez a gente consiga entregar esse ano ainda, nós vamos ter um painel que vai começar sendo preenchido pelo advogado e depois vai sendo preenchido pela vara, com os dados daquele pedido, os períodos que a pessoa está pedindo, qual o tempo especial que a pessoa quer, qual o tempo rural, onde é que está o laudo, que indica que aquela atividade é especial ou não. Enfim, nós estamos partindo para um sistema que
vai também agilizar os outros processos dos outros benefícios também. Eu acho que eu consegui fazer mais ou menos um resumo muito transparente, tá, do que a gente está fazendo dentro da TA. Essa questão do cálculo me incomodava bastante, assim, eu tinha que deixar muito claro para as pessoas que nós não tínhamos nem inteligência, por exemplo, para apurar eventuais parcelas concomitantes. Mas, como eu disse, a TA também ela parte nesses momentos assim de uma regra de que, olha, a gente acertando aí 90% dos casos e 10% dos casos a gente corrige e consegue resolver. Então era isso, eu acho que deu para dar uma geral assim do que a gente está fazendo na tramitação ágil. E não tem nada Doutor, igual no Brasil, né? E só para... Sim, pode não, falar. só até entrei aqui agora no e-próprio para confirmar uma situação. Com relação à questão da petição lá do aceite do acordo, até que o doutor falou, tem que colocar a petição aceita o acordo, senão não vai para homologação. Duas situações. Primeiro, ali eu até tentei fazer sem anexar documento e não vai, né? Não vai Ele ainda, exige, né? Não não, vai, ele né? exige Isso. que tenha um Nó- documento anexado, a petição, no caso. Nós vamos mudar isso. E outra questão Vamos também, lá. sempre foi automático, você O quê? Oi? Sempre foi automático? travou aqui, eu não ouvi. Não, sempre foi automático o quê, doutora Agda? Travou aqui, eu não consegui te ouvir. Tá travado? Tá me ouvindo? Outra pergunta. Tá me ouvindo agora? Agora eu tô te tô te ouvindo. Tá me ouvindo. ouvindo? Que dá, eu tô te ouvindo sim, que dá umas travadas às vezes aqui no meu cabo, aqui na Isso. internet, mas eu tô te ouvindo bem e te ouvi tudo. Eu não sei se é para mim ou Me ouvem agora ou não? Tô te ouvindo normal. Tá. acho que é a internet aqui. Wagner Tá. que salvou. Mas pode falar que nós estamos te ouvindo. Tá. Então é o seguinte, com relação. Tá, perfeito. Com relação à petição de aceite de acordo, sempre foi automático também ir para homologação? Sempre. Ou é uma mudança recente? Não, isso era tramitação ágil. Desde no Paraná, foi o primeiro que começou a tramitação ágil, foi no Paraná, Foi. e foi em fevereiro do ano passado. Desde então, sempre quando o advogado peticiona e coloca, e nós vamos mudar isso aí, doutora Agda, nós vamos deixar sem petição, tá? Vai ser só um curtir, assim. E daí Perfeito, agiliza mas bem. a gente não mudou ainda. Mas daí vai ser só um likezinho. E daí vai ser assim, daí Tá. a nossa sempre foi desde o início da TA, tá? Quando coloca o evento aceita a proposta de acordo, sim. E ele vai para homologação. Então, eu tive até, acho que eu vou até confirmar se eu estou na tramitação ágil. Eu penso Pode que ser que sim. não. Mas Pode. duas situações que eu né, foi tudo muito rápido, foi muito, muito perfeito. Ajuizamento da ação, a perícia, proposta de acordo. Mas assim que eu peticionei, aceitando o acordo, no dia seguinte também, para que fosse agilizado, só que a sentença homologatória veio 3 meses depois. Então Eu teve algum achei problema. estranho, por isso que eu vou confirmar se está na Não, não, tramitação ágil ou não. Eu acredito que não, eu pensei que estava, mas a sua pergunta foi muito, mas eu vou confirmar. a sua pergunta foi muito importante para esclarecer um ponto, tá? Por que nós temos opcional a tramitação ágil? Tá? Porque o advogado pode querer, a advogada pode querer que o processo, antes de ir para a perícia, vá para o mesmo juiz. Por N motivo. Isso não importa. A gente não quis impedir isso. Tá? Mas vejam que os metadados vocês lançam igual. E no momento que o processo vai para a perícia, depois desse exame inicial do juiz, ele cai no trilho da tramitação ágil. Ele só perde esse período inicial, porque no resto é igual para todo mundo. Então não teria por que ele ter uma tramitação diferente depois desse momento. Você entende? Então, assim, é bem importante sua pergunta para esclarecer esse ponto. O advogado que não opta pela tramitação ágil, o que muda para ele? Muda esse início. Tá? Daí ele vai cair na mão do juiz, na decisão do judicial. E daí pode cair para qualquer juiz do Paraná. Né? E aí pode ter exigências múltiplas. O bom da tramitação ágil é que a gente pelo menos padroniza as exigências. Sim. O que tem que ter na inicial, o que não tem e tal. Tem coisas que a gente precisa acrescentar ainda. Se não me engano, por exemplo, pedir o botão de AJG não está marcado. A gente tem que evoluir para isso. Então, tem coisas que a gente vai passar agora por um processo de revisão.
E depois eu tenho que comentar um assunto mas eu vou deixar para comentar depois, para a gente não mudar de assunto agora. Perfeito. Não, era isso mesmo. Só esses dois detalhes que eu fiquei em dúvida, mas sobre o meu processo, eu achei incrível, até comentei na comissão que foi muito bom, a agilidade e tudo muito rápido, mas aí eu fiquei pensando, mas se a gente faz todo aquele procedimento, vai tudo muito Não, rápido, aí chega só para homologar, a gente ficou 3 meses para essa homologação, falei, então não. deve ter algum ruído ali, mas então é, pode ser que não tenha sido na tramitação ágil e não foi automático, então. Não, deve ter sido isso, sim, deve ter sido. Porque normalmente os juízes que estão atuando nisso aí, normalmente eles estão. Todo dia a gente está despachando isso. A gente abre o EPROC, assim, até às vezes o advogado pode achar que é a máquina que está fazendo, não somos nós. Então, às vezes entra uma proposta de acordo, 10 minutos depois sai a Perfeito. homologação. É porque estava na frente ali, apareceu, já, a gente já faz. É simples, né? Não precisa ficar É, segurando. exatamente. É o momento das Joia. partes, né? A conciliação é o momento do empoderamento das partes, né? O juiz é um Sim, e agora, homologador. justamente, com a proposta de acordo no 100%, não tem muito É, porque, a o não juiz. ser que você queira por incapacidade permanente, ele te oferte um temporário, né? Aí é caso É, de não exato, concordar. exato, Mas nos outros casos é muito difícil. exato. Mas tá joia, doutor. Obrigado. Não, eu que agradeço. Fico à disposição aí para algum esclarecimento, algum ponto mais que queira ser discutido. Leandro quer usar a palavra? Pode falar. Bom, Vai. o que vem por aí então? Nós vamos ter que nos reunir para ver o que a gente melhora nessa tela inicial de distribuição. Eu conversava com o doutor Leandro alguns casos que talvez não precise ir para a perícia, mas a gente possa eleger mais alguns motivos de indeferimento que vão para uma tramitação ágil sem perícia. Por exemplo, indeferimento por falta de carência. Indeferimento, às vezes não precisa fazer perícia, às vezes precisa, né? Até para definir se o benefício, por exemplo, dispensa a carência, né? Se conforme a doença que tem que ser feita e esse diagnóstico tem que ser feito pela perícia judicial. Isso, E essa questão, até a gente conversou num evento que a gente teve lá em Cascavel, até a doutora Eliane Deola está aí, que é a presidente da comissão lá de Cascavel, e a gente levou para o doutor Picarelli, foi como a gente falou no início, né? A Águida trouxe uma situação, o doutor Picarelli até colocou, foi criado um chapéu principal, e agora dele a gente vai melhorando a ferramenta, a gente vai, né, vão surgindo problemas, erros que a gente vai ter que ir melhorando a ferramenta também, né? E um dos pontos que a gente levantou, até o doutor André Bittencourt estava junto, e a gente já está nesse procedimento de levantamento de pontos que causam indeferimento administrativo do benefício. Benefício por incapacidade. Capacidade e incapacidade, quem diz é o perito, né? Hoje, o perito pode, inclusive, fazer pela teleperícia, o ateste-med não diz pela capacidade ou pela incapacidade, a ateste-med atesta conformidade e não conformidade. A teste-med não indefere benefício. A teste-med encaminha para a perícia caso o documento não esteja conforme. Saindo da perícia pela incapacidade, laudo pela incapacidade, problema de falta de qualidade de segurado, né, consequente contribuição a menor, tudo aquilo que vai para aquele acerto pós-perícia, né, que a gente precise, e mesmo assim o INSS não reconheça. E a gente, né, precise judicializar esse processo. Hoje, na tramitação ágil, obrigatoriamente ele segue o fluxo da perícia, que foi que o INSS um incontroverso, o INSS, o perito deu pela incapacidade. O que indeferiu esse benefício no INSS foi uma questão administrativa, como o doutor Picarelli colocou, a falta de qualidade de segurado. Então, são melhorias na plataforma que vai fazer com que a perícia, assim como já é no INSS, ela seja uma questão residual, principalmente naqueles casos que tem um indeferimento administrativo. Então, o que vai reduzir ainda, né, doutor Picarelli? Acredito que vai reduzir pelo menos aí uns 20 dias aí de tramitação, se a gente puder cortar, em alguns casos, né, esse fluxo da perícia, né?
Até mais que isso, porque assim, ó, o que varia assim, hoje na tramitação ágil é o tempo de agenda de perícias, né? Então eu vou marcar uma perícia, tem que ver que se aquela agenda está perto ou não. Tem lugares que são 2 meses, tem lugares que são 15 dias. Então isso impacta, sem dúvida nenhuma, pode alterar bastante o tempo de tramitação processual se a gente dispensar uma perícia. E o próprio custo do processo, né, para isso tudo, né? Nossa, isso É, seria muito bacana se a gente conseguisse, porque às vezes nós, como advogados, nós nem queremos perícia, porque a discussão é realmente outra questão, e aí vai para a perícia e o processo leva bastante Não, tempo, é e custo, né? E o que eu sim, queria ver, doutora Sheila, assim, ó, quais seriam os motivos, né? O Leandro está encarregado disso, a gente ver, para a gente avaliar no grupo, quais seriam os motivos de indeferimento que a gente vai excluir da prova pericial, né? E da própria tramitação ágil. Então, a gente pode ver, pegar os motivos, porque o que acontece? Quando a gente tem esses motivos, a gente consegue descobrir pelo metadado. Então, é muito fácil de conseguir. doutor, a Amanda perguntou aqui. Sim. Ela falou: o INSS vem fazendo propostas de acordo sem nada mencionar sobre pagamento de perícia. Nesse caso, peticiona como não concordando com o acordo, mesmo que seja só esse ponto pendente? Peticiona sempre concordando com o acordo, porque esse pagamento nunca vai ser imputado à parte, Isso. tá? Nunca. O juizado, ele é isenção de custos de despesas processuais. Qual é o senão? O único alerta, né, doutor Leandro? Fez uma segunda perícia que foi paga pela parte e deu incapacidade. Isso. Daí o INSS tem que ressarcir esses honorários, essa despesa extra de perícia. Agora, se é aquela perícia normal, que é fornecida, é tranquilo, pode concordar com o acordo que jamais vai ser onerada a parte nisso. Inclusive, na nossa sentença, a gente não tem colocado expressamente isso, é uma falha. Nós vamos acrescentar isso, que quem ressarce os honorários, e aí entra uma coisa que a gente nem sabe se vai continuar fazendo. Vejam bem, quem é que antecipa os honorários? É o INSS. O que que a lei diz? A lei dizia que o INSS tinha que nesse caso, o INSS, num caso de procedência, teria que devolver os honorários para a justiça. Por quê? Porque antigamente o orçamento de perícias era nosso, era um orçamento que era do judiciário. Então, sempre quando tinha uma sentença de procedência, e nós tiramos dinheiro nosso para pagar a perícia pelo INSS. Bom, o INSS tinha culpa no caso, ele deu causa à demanda. Então, nós fazíamos o INSS ressarcir a justiça esse dinheiro. Só que esse dinheiro nunca vinha para a justiça, nunca veio. Então, nós estamos até avaliando se a gente vai continuar fazendo esse procedimento, mas é assim, ó, perícia única do juizado é de graça. Não é cobrada da parte, não é item do acordo, não se preocupe. Aceitem o acordo nesse caso. doutor Picarelli, uma coisa que eu estava pensando, né? Tem alguns advogados, até que quando a gente divulgou a questão da palestra, da tramitação ágil, não sabiam bem ao certo o que era. Existe alguma cartilha, alguma coisa que explique um pouco sobre a tramitação ágil, qual é o fluxo que se usa na tramitação ágil, o fluxo que se usa se o advogado não optar por essa tramitação ágil, algum fluxograma, ou às vezes até mesmo quando a pessoa vai ali na tela inicial e tem a pergunta se vai optar pela tramitação ágil, né, aquele ponto de interrogação, daí a gente clica e aparece ali na tela uma explicação, porque eu acho que às vezes as pessoas não estão optando por desconhecimento, por não saber Sim. como seria a diferença entre uma tramitação normal e a tramitação ágil. Ótima sua sugestão, doutora Sheila, está anotada. Nós vamos fazer um material informativo mais claro, com um fluxo explicando exatamente isso. E como eu disse, assim, a única coisa que muda da tramitação ágil, para quem não opta pela tramitação ágil, é o exame da petição inicial. Tem mais uma coisinha que muda, tá? Que eu me lembrei agora. Na tramitação ágil, quando o laudo é negativo, sempre vai sair uma intimação para o advogado do laudo. Quando não é TA, pode não sair, tá? Pode não sair essa intimação do laudo negativo. Então, seria mais um benefício para
Bem que eu acho que está saindo, acho que a gente programou para sair a intimação, mesmo assim, tá, doutora Sheila, nesse caso. Eu não tenho essa certeza. Mas, assim, ó, o grande benefício é o início. Tá? O processo ele vai para a mesa do juiz, se não opta pela tramitação ágil. Se opta pela tramitação ágil, se tem agendamento de perícia automático, ele vai direto para o agendamento de perícia automático. Se o agendamento de perícia não é automático, ele cai na mesa do juiz, não da vara, mas do juiz da central de perícias, e vai despachar determinando aquela perícia. Até o pagamento dos honorários é automático na tramitação ágil, dos honorários do perito. No que ele entrega o laudo, já sai uma regrinha de automatização e já manda lá a ordem para sair o pagamento do perito. Então, até o perito sai feliz na tramitação ágil. Mas Mas essa eu questão achei... do, Mas eu essa questão achei... do, Hã? essa questão do ponto de interrogação ali é bem bacana. Claro que não vai dar para explicar todo o fluxo da tramitação ágil, mas uma explicação,zinha ali, né? É melhor, dá para melhorar, sim. Eu achei excelente a ideia, achei excelente a ideia. Mas E, até um fluxo, né, que a gente coloca ali, daí de claro, repente com uma corzinha da tramitação e uma outra cor da tramitação normal, eu acho que bem visível o advogado vai conseguir entender, porque eu Dr. acho que é Picarelli isso que tem uma falta. imagem. Dr. Picarelli tem uma imagem que ele eu tem tenho, no eu estou final dos procurando aqui. slides, no final dos slides, ele tem Eu uma estou imagem eu tô boa. procurando aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho tantas apresentações aqui. Eu vou pegar em homenagem à doutora Eliane, eu vou pegar a apresentação que eu fiz em Cascavel. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se essa aqui tem. Aqui, vamos ver. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o compartilhamento. Share screen, deixa eu ver. Essa aqui. Vamos ver se a gente... Estão vendo aqui ou não? Não, não compartilhou. E agora, estão vendo? Agora, sim. Tá pequenininho, Agora sim. né? Deixa eu ver aqui. Se a gente tem o fluxo aqui, nesse aqui. Pô, para o meu azar, esse aqui não tem o fluxo. Deixa eu ver. Mas Mas tem tem essa imagem aqui que é bem representativa do que é a tramitação ágil, olha pessoal. aí, ó. Aquele ali, aquele ali é o advogado que optou pela tramitação ágil. Ó. Ele passa direto na cancela, o metadado, ele tem um metadado, um chip, Aí, e vai abrir a cancela para ele. Os outros vão passar também, mas eles vão demorar um pouquinho mais, porque eles não usaram o metadado, eles têm que passar no guichê ali, que no caso da tramitação ágil é o exame da inicial pela vara. Essa imagem ela é bem explicativa do que é dá a para tramitação. colocar ela, né, Sheila, no pontinho de interrogação, Bom, lá para essa veja. Tramitação ágil. não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. É porque conhecendo o sistema, não tem por que não optar por ele. Né? Então, É, por isso que é interessante essa divulgação da tramitação ágil, porque você conhecendo, não tem por que você não aceitar. e doutora Agda, tira Sim, também aquela coisa de que na tramitação ágil a gente não está olhando o processo. Assim, ó, nessa parte, assim, o juiz que olha vai olhar, o juiz que não, enfim, tá? Cada um. Não muda isso, entendeu? Não muda a posição do juiz em relação ao processo. o Ele é maior o, medo, ele vai continuar fazendo a mesma coisa que ele fazia no outro processo, sendo TA ou não, entendeu? Daí se ele vai, como é sim, que ele vai atuar é outra coisa, tá? Assim, ó, não por é o experiência própria, Aham. pois Pode falar. não, é que por experiência própria, o maior medo era quando negava, não era nem quando a perícia é ok, tranquilo, você está garantido a agilidade e tal. A dúvida que eu tinha inicialmente era com relação a quando o laudo era ruim. Será que eu vou ter as mesmas oportunidades de Vai, brigar, de poder vai. impugnar, de poder discutir? E sim, tá? Eu tive experiências assim e percebi que as coisas caminharam da mesma maneira, a sentença, a análise da impugnação, tramitou bem direitinho com respeito ao contraditório e tudo mais. Então, vale a pena também quando o laudo é ruim, a tramitação, acho. Óbvio que você não vai saber, né, se vai ser bom ou não. Mas eu tinha Sim. essa dúvida no sentido de, tá sendo bem legal quando as perícias são ok. E quando a perícia não for boa, será que vai ser Hum. bacana também? E foi interessante porque foi respeitado da mesma forma. Então, por experiência própria, dá certo também quando o laudo não é bom.
E, doutora Águeda, tem uma coisa que a gente está pensando muito seriamente em relação ao quando o laudo não é bom, em também usar metadados que possam orientar o juiz nesse exame, orientar a assessoria do juiz. Por exemplo, idade é um metadado. Sim, CIDs importante. também são metadados. Então, talvez a gente possa começar a construir modelos que ajudem também nessa avaliação toda, dando até alertas, coisa, olha, veja bem, o laudo é negativo, mas essa profissão aqui exige, enfim, uma necessidade de esforço físico maior, essa pessoa tem tantos anos, a atividade profissional dela é essa. Então, até isso a gente está pensando em agregar em termos de qualidade ao processo da tramitação ágil. E a gente quer fazer assim isso, tá? Nós queremos fazer para que o processo se torne até melhor como um auxiliar, né, para o juiz, né, nesse E julgamento, para o juiz, para a assessoria dele. um dos pontos importantes que é diferente um pouco do que o INSS está fazendo já com relação ao ateste médio, tá, gente? Nesse momento, a tramitação ágil e o que está vindo pela frente, como o doutor Piccarelli colocou no início, e que é bom destacar, que não é inteligência artificial, não tem leitura automática de documento. Então, quando fala assim, foi lá para o juiz, lá uma sentença automática. Não existe uma sentença automática, uma análise do documento. O procedimento ele é automático. O fluxo processual é automático. Entrar com o pedido, entrou com a inicial. Ao invés de esperar alguém da secretaria pegar esse processo lá no meio da demanda dela de 20 dias, alguém da secretaria pegar esse processo, intimar o INSS para o INSS se manifestar, não, essa intimação já é automática, então ela é em segundos, tá? Então é somente a tramitação que ela é automática, não tem inteligência artificial. Diferente do INSS, por exemplo, o INSS tem trabalhado agora na questão da análise de atestados médicos, esses que a gente está juntando no ateste médio, tá? Essa análise desses documentos, porque surgiram aí inúmeros atestados de pessoas em estados diferentes e atestados no mesmo dia, do mesmo médico. Então, alertou o INSS, claro que, como também no INSS, é um fluxo, né? O ateste médio está buscando esses problemas. Um deles é esse. Apareceu atestados do mesmo médico em estados diferentes. Aí eu até comentei com eles, mas agora a gente tem aqueles planos de saúde, inclusive a OAB Paraná tem, do Conexa, que a gente é atendido por um médico no Brasil inteiro gratuitamente, é fornecido pelo Caixa de Assistência, então a gente é atendido por um médico no Brasil inteiro. Então, esse médico, no mesmo dia, ele vai assinar atestado para as pessoas que moram em estados diferentes. Né? A gente tem vários outros, em Santa Catarina também tem, que atende pelo Einstein lá, mas é clínica geral, depois encaminham para o médico específico. Nós, aqui no UB Paraná, temos direto já a especialidade médica. Então, assim, ponto importante, não é inteligência artificial. Tem muita gente falando que é inteligência. Não é inteligência artificial. É fluxo de processo automatizado. Tá? Muito Perfeito, bom. isso mesmo. Perfeito. E, doutor Piccarelli, como que o senhor visualiza o impacto desse projeto no sistema judiciário aí a longo prazo? Tá. Essa tua pergunta é bem importante também. Nós estamos dando um passo agora, bem interessante, que vai ser bem desafiador aqui na quarta região. Tá? Nós precisamos melhorar a prestação jurisdicional nas áreas previdenciárias como um todo, certo? Então, o impacto disso vai ser bem importante no seguinte, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cada vez mais especializando as unidades previdenciárias. O que nós fizemos nesse período? Até o final desse mês, agora em abril começa isso, já começou a distribuição. Vara única. Todas as varas únicas antes, elas tinham, as sucessões tinham uma vara só, elas eram competência previdenciária, com exceção de uma vara aí do Paraná, de Apucarana, eu acho, que foi transformada em vara previdenciária também. Então, todas as varas únicas agora são competência exclusiva previdenciária. Então, a gente está agilizando esse ponto.
E nós vamos especializar também o trato da matéria do BI. Nós vamos ter, doutor Leandro, 9 magistrados atuando nos núcleos de benefício por incapacidade da 4ª região. Isso vai ser muito positivo e muito desafiador. Vai ser muito positivo por quê? Porque ele vai melhorar muito o diálogo com a advocacia, vai facilitar muito. Então, vai retirar das varas previdenciárias essa demanda e vai especializar o trato dela. Isso significa que a gente vai... Mas vai ser desafiador por quê? Porque vão ser 9 magistrados, vão ter uma grande assessoria para ajudá-los, mas que nós vamos ter que ter um cuidado muito grande com isso. Nós vamos ter que nos especializar, nós vamos ter que, enfim, nos tornar grandes especialistas nessa matéria. É um projeto absolutamente novo, tá? Inovador mesmo, e a gente acha que vai produzir um impacto muito positivo nas áreas previdenciárias. Por quê? O BI representa 40%, o benefício por incapacidade representa 40% na nossa distribuição. Isso significa que nós vamos retirar das varas previdenciárias 40% da distribuição delas. Nós vamos ter um ganho muito grande no tratamento das ações previdenciárias, as demais. No BI, como eu falei para vocês, nós temos 35% de acordo em média nos BIs. Então, nós temos que trabalhar em 65% desses processos. E aí que entra um trabalho de qualidade. E aí que entra um trabalho que nós vamos ter que cuidar. E aí que eu acho que nós temos que começar a conversar mais sobre questões de laudos negativos, de qualidade da prova pericial, porque esse modelo ele não vai eliminar, por exemplo, o juiz da central de perícias local, ele não vai eliminar, mas ele vai permitir que a gente olhe mais de perto a qualidade dos laudos periciais, a qualidade da prestação jurisdicional, e principalmente eu acho que vai permitir uma maior segurança para os advogados e advogadas no que diz respeito a requisitos e a exigências que hoje são feitas por muitos juízes. Então, a gente vai conseguir concentrar mais essa tramitação. Isso tem um risco, tá? E esse risco nós vamos ter que assumir, nós, judiciário. E o risco de prestar uma jurisdição tão boa ou melhor do que a gente está prestando agora. Se a gente for pior do que a gente está fazendo agora, nós vamos sair. Eu vou coordenar esse núcleo, tá? Eu vou ser o coordenador, acho que eu vou continuar atuando apenas na homologação de acordos, mas eu vou coordenar esse núcleo, vai ter um coordenador por estado, exatamente para facilitar esse diálogo, facilitar essa conversa institucional que nós vamos ter mais perto com a advocacia. Há pouco tempo atrás, nós conversávamos com o doutor, me deu um branco agora, é um advogado do Paraná que trabalhou conosco na parte das perícias. Eu falei para ele, doutor, vamos esperar a criação do núcleo, porque ele estava questionando a ideia aquela, a proposta aquela que os advogados têm de conversar antes com o perito, antes de começar a perícia. Ou de fazer uma prévia. Acho que foi no grupo do fórum, acho que foi Isso. o Carelli, Eu falei assim, segura, porque o diálogo vai ser com menos pessoas agora. Então, as chances da gente construir algo positivo para a tramitação do benefício por incapacidade vai ser muito maior. Mas o desafio está conosco. Está nas nossas costas aqui, prestar uma jurisdição de muita qualidade nesse processo. Então, vai ser algo bem desafiador. Assim. Talvez a gente possa colocar 12 juízes, nós ainda não sabemos, em princípio serão 9, e é algo assim que está muito na linha da automatização que a gente gerou em relação àquilo que eu disse. 35% nós resolvemos por acordo. Os outros nós temos que resolver com cuidado e olhar melhor. E é essa que é a nossa intenção com a criação do núcleo e a especialização. Vamos ter que nos especializar mais para poder dar conta dessa demanda de uma forma de mais qualidade. Ao mesmo tempo, a gente vai permitir que as outras varas possam trabalhar com mais condições de resolver os outros processos, LOAs, DPC-LOAs, aposentadorias especiais, aposentadorias urbanas, aposentabilidade, pensões, enfim, tudo isso. Era essa a novidade que eu queria passar
para as senhoras e senhores, né, esse passo adiante que a gente deu no nosso processo e no nosso projeto de regionalização aqui na 4ª Região. Excelente, excelente. Parabéns, Sr. Bucarelli. A gente pode indicar juiz também para participar do grupo? Infelizmente, ou felizmente, assim, ó, os juízes foram indicados por antiguidade, tá? Ah, tá. Então, assim, mas o que eu acho, assim, ó, eu acho que vai ser, nós vamos precisar muito da OAB nesse momento, tá? A gente vai precisar muito de um diálogo forte com a OAB, né? Para que a gente possa conduzir esse projeto que é único em termos de Brasil. Mas, como eu disse, assim, eu acho que vai ter, ele tem a grande vantagem da gente ter poucos magistrados trabalhando nisso, isso pode ser uma desvantagem. Isso é só o tempo que vai nos dizer. A vantagem do núcleo é que o núcleo a gente pode reverter a hora que a gente quiser. Não deu certo, a gente muda, os processos voltam para a sua origem, não é uma vara que nós estamos transformando. Não deu certo, nós mesmos vamos ter a consciência, né, de voltar atrás e retornar a como era antes. Mas a proposta é bem ousada, porque o nosso foco é nas duas coisas ao mesmo tempo. É especializar o trato da matéria do BI e, por tabela, especializar ainda mais as áreas previdenciárias. E com isso, acho que... E agora o projeto esse que está andando, doutora Sheila, que trata das automatizações nos outros benefícios, esse vai ser muito desafiador, assim, mas vai ser bem bom, eu acho. Vai nos trazer muitos ganhos nos outros benefícios também em termos de celeridade. Muito bom. E podia fazer uma tabela com a perícia biopsicossocial do BPC para que os Vamos fazer? peritos não respondam, né, os É, quesitos da incapacidade no BPC de isso. pessoas com deficiência. Eu acho que isso ia ser muito, muito bom. Doutora Sheila, temos que construir essa tabela, tá? Tem algumas demandas da advocacia para a gente aprimorar no laudo eletrônico também, no de benefício por incapacidade. Por que que a gente nunca fez esse laudo biopsicossocial? Porque a gente sempre esperou o INSS ia mudar o dele. E nunca mudou, nunca mudou. A gente não queria fazer um laudo diferente. A gente queria fazer um laudo com o mesmo questão, com o mesmo modelo médico e assistente social avaliando a situação, né, de incapacidade biopsicossocial. Então, é por isso que nós nunca fizemos. Eu propus para a desembargadora Eliana, que coordena esse grupo de trabalho do laudo eletrônico, da gente estabelecer uma quesitação mais simples, pelo menos, mas mais objetiva, que seja específica do BPC-LOAS, no laudo eletrônico. Daí, quando o perito vai dizer que, quando aquele processo é de um BPC-LOAS, ele vai ter uma quesitação também. A gente quer ver se o ideal é que a gente tenha algum nível de padronização bom, e se a gente abrir esse projeto, a gente vai ter que ouvir a OAB e a Procuradoria para colher sugestões também sobre isso. O que É a está criação acontecendo? depois do grupo de trabalho, igual foi da perícia, do laudo, né? Isso, isso. O que está acontecendo? Tá? É uma coisa que nós estamos vigilantes ali, eu e o doutor Erivaldo. Em Brasília, eles estão querendo fazer o laudo eletrônico. Nós já temos laudo eletrônico há 200 anos, mas no resto do Brasil não tem. Então, eles estão querendo fazer o laudo eletrônico, está certíssimo. Eles têm que fazer mesmo. Então, doutor Leandro, eles estão agora querendo uniformizar quesitos em âmbito nacional da perícia por incapacidade. Essa é uma preocupação que a gente tem, porque nós temos uma quesitação que é boa. Então, o que a gente quer é que isso não piore. Pelo que a gente está vendo, a condição está sendo boa pelo CNJ, né? Então, acho que a gente tem tendência a gente ter um laudo pericial aí talvez alguma alteração no laudo, alguma coisinha assim, possa ser. Mas o espaço para formulação de quesitos aí é uma coisa que eu sempre reforço. Quando forem fazer quesitos, façam lá na ação do processo eletrônico, quesitos da parte. Quando forem fazer quesitos complementares, usem a ação do processo eletrônico, quesitos complementares, porque daí o perito abre o laudo, está lá, os quesitos de vocês estão lá, não tem nem a desculpa de não ver e não responder. Show de bola. Muito bacana. E essa ideia que o doutor falou também, de vincular a CID, e poderia ter vincular CID, CBO, Isso. CIF e tal, para poder fazer uma análise, eu acho que ia ser bem,
Nós vamos bem fazer agora bacana, bem isso. interessante. Nós vamos fazer agora. Sabe o E que nós aconteceu? estamos... Ah, Pode falar, pode falar. Desculpa te eu interromper. ia falar que nós somos pioneiros, né? O nosso tribunal aí, o TRF4, ele inova e a maioria dos advogados, pelo menos a conversa que a gente tem ali com advogados de outras regiões, eles falam, poxa, mas vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, é o botão do TED, é isso e aquilo. Então a gente sabe o quanto pioneiro o nosso tribunal é, então eu acho que inovação aí que vocês estão pensando vai ser muito bom e com certeza vai ser replicado aí pelos outros tribunais. E, doutora Sheila, isso vai ser possível fazer agora. Então, agora a nossa expectativa é nos reunir esses juízes que vão atuar nesse juiz, diretor de secretaria. A doutora Thais está muito empenhada nisso, a desembargadora Thais, que é coordenadora da COGEF, tá? E nós queremos trazer mais qualidade para a prestação jurisdicional nos BIs. E tentar fazer alguma coisa com o uso desses metadados do laudo é extremamente importante. Nós vamos estudar assim, algum modelo e vamos ver se dá certo e estamos abertos a sugestões. Tá? E o próximo passo, doutor Leandro, a gente reunir essa turma com a OAB, nós queremos reunir esses magistrados com os representantes da OAB para que a gente possa conversar, para que a gente possa ouvir as demandas da advocacia em relação ao núcleo, e isso certamente vai ser feito, tá? E é um passo essencial para a gente fazer a implantação. E é o momento também que nós vamos ter que revisar a TA, né? Isso que a gente falou de usar os motivos de indeferimento, mas a gente não pode, a gente não faz isso, a gente não quis mudar ainda porque a gente fez coletivamente, então a gente tem que se reunir para ver com a OAB, a Procuradoria, o que a gente vai mudar ali para não atrapalhar o fluxo de tudo isso. A gente tem uma reunião agora na quarta, acho que é quarta-feira da semana que vem, para tratar do novo fluxo aí, né, dos outros benefícios. E a ideia é realmente tratar não só no benefício por incapacidade, mas para outros benefícios a tramitação ágil. Então, a gente tem a reunião na quarta-feira agora para ver como é que ficou já algumas adaptações, alguns apontamentos que a gente colocou com relação ao layout. A ideia é que a gente traga mais ou menos aquilo que a gente tem no meu INSS na hora do protocolo, no INSS digital, da gente informar o período que tem atividade, que tem a necessidade de informar o que é diferente do normal, né? Então, a gente tem aquilo de vínculo, tem um período de X a X especial, ou alguma coisa nesse sentido, rural, a gente informar isso, e como vocês podem ver, colher dados. Então, nesse momento do protocolo, quanto mais informação a gente colocar, a gente vai fazer com que a ferramenta, o sistema da justiça, colham esses dados e façam com que o processo entre nesse fluxo automatizado de uma maneira mais eficiente. Então, quando isso vier lá na frente, a gente vai conversar de novo, mas assim, se a gente chegar em diminuir que seja em 20% a análise de uma aposentadoria especial na tramitação ágil, no TRF4, eu acredito que já é um passo gigante, né? Vai reduzir mais, mas com certeza a gente torce primeiro para que aconteça, depois para que seja de hoje para amanhã, né? Eu acho que eu vou estar nessa reunião. É importante. Eu tenho umas coisas bem boas para mostrar aí. Eu não estou autorizado a dar o spoiler aqui agora. Eu até abri a tela aqui para mostrar. Mas eu falei, não, vou me conter, senão o pessoal vai me xingar aqui. A gente não conta para ninguém. Mas ficou bem exatamente como o doutor Leandro falou. E vamos sim chamar, viu, doutor Leandro? Vamos conversar ali para reunir esses magistrados, para que vão atuar no núcleo de veículo para a gente conversar e ver o tratamento dessa matéria aí, que é importante. Eu agradeço qualquer coisa, não sei se teria mais alguma. Isso que eu perguntava, Vanessa, tem mais alguma pergunta ali? Não, no chat eram essas Não? mesmo. Uhum. Bom, então eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença do Dr. Eduardo Picarelli.
por estar com a gente, por trazer todos esses insights, explicar um pouquinho mais para a gente sobre a tramitação ágil, agradecer pelo trabalho que o doutor tem feito aí, trazendo esse projeto e trazendo tantas inovações, e agradecer também ao Leandro, doutor Leandro, que sempre foi um defensor aí dessa interlocução entre todas os atores do processo, não só defensor, como, né, trabalha incessantemente aí nesses últimos anos em prol da advocacia, do INSS, da justiça, enfim. Então, agradecer muito a presença de vocês, dizer que enriqueceu bastante a nossa reunião, todas as coisas que vocês trouxeram, dizer que Maringá está aí de portas abertas, tanto para o doutor Leandro quanto para o doutor Eduardo Picarelli. Teremos imenso prazer de trazê-lo aqui novamente, falar sobre mais atualizações aí da tramitação ágil, e agradecer também a presença do Marcos, servidor da Sexta Vara Federal, que foi o causador de tudo isso, então foi um pedido dele aí, que nós resolvemos trazer esse debate na nossa reunião da comissão. Então, Marcos, obrigada pela presença, obrigada por estar com a gente e trazer esses insights para a melhoria da advocacia como um todo, melhoria do judiciário, junto com todas essas interlocuções com a gente. Então, obrigada mesmo, e a presença de todo mundo aí na comissão, mesmo com os eventos todos que estão acontecendo no mês de março. Então, a presença de todos vocês também foi fundamental. Muito obrigada por tudo, doutor Eduardo, Leandro, estejam todos sempre bem-vindos aqui a Maringá. Eu agradeço e desculpe, eu estou só para agradecer o Marcos também. Eu vi que ele botou umas coisas no chat que eu não conseguia conversando direto comigo. Agradecer, eu não sabia que ele tinha proporcionado essa vinda aí. Mas eu agradeço mesmo a presença, a possibilidade de estar aqui com as senhoras e senhores. Adoro Maringá, queria ter uma oportunidade até de ir pessoalmente aí à cidade novamente. Olha aí, Mas ó. não vai faltar, não vão faltar oportunidades. Quem sabe a gente não cria esse evento conjunto aí ainda, hein? Pois é, pois é. Quem Vamos sabe, né? ver, Sheila, se não dá tempo da gente adaptar e fazer acontecer aí. Olha que dá, hein, Leandro? Sempre Olha dá, aí. né? Não, mas Vamos trazer o doutor não, Picarelli aí. Maringá é realmente uma das minhas cidades mais. Eu adoro o Paraná, né? Interior do Paraná, a doutora Eliane foi recentemente a Cascavel, cidade linda também. Paraná, Cascavel, essas cidades são maravilhosas. Assim, vocês têm um interior assim, interior do Paraná, eu acho espetacular, espetacular mesmo. Olha aí. Então, o convite já está lançado. Acho que já está pronto aí o evento, Sheila. Né? Também quero agradecer, então, aí a presença do doutor Picarelli, mais uma vez. Obrigado. Marcos, parabéns aí pela iniciativa, pelo toque. Obrigado. Olha, eu posso dizer que a gente chegou num ponto, doutor Picarelli, que esse diálogo passou a ser necessário, né? Ele deixou de ser algo difícil de acontecer para algo necessário. A gente começou a perceber como Marcos, né? Olha, puxa, que legal, vocês podiam levar para o pessoal se atentar aí, conhecer a tramitação ágil, se atentar aos fluxos, entender como que funciona. E, poxa, a gente trazer o doutor Picarelli aqui para conversar com a gente, tirar dúvidas, mostrar o que está sendo feito pela justiça. E esse diálogo, né? Quanto a gente falou, eu também comentei, o doutor Picarelli comentou muito da importância desse diálogo e ouvir a advocacia, o que a gente pode fazer para melhorar para todo mundo, porque isso que a gente quer. A gente não quer que o juiz tenha lá processo parado, porque ele é cobrado também, a secretaria é cobrada de ter processo parado, o agente é cobrado pelo cliente, porque tem processo parado ou na nossa mesa, ou o processo está parado na mão do perito, a gente não faz nada, ou está parado na mão do juiz, não faz nada, ou está lá na secretaria guardando algum algo e ninguém faz nada, e, poxa, a gente alinhando tudo isso, vendo o que o judiciário pede, o que a secretaria, o que o INSS, o que a advocacia precisa para que funcione, esse diálogo passou a ser necessário para a construção das ferramentas e para o bom andamento processual. Então, gente, cooperem, a comissão, não só a de Maringá, mas aqui, comissão estadual, falo aqui como membro da comissão, e também a Comissão Nacional do Direito Previdenciário, também tenho a honra de fazer parte. Nós estamos aí de portas abertas para receber essas sugestões. Veja, a Sheila trouxe 2, 3 sugestões, a Águida também,
que lá na frente, com certeza, serão analisadas aí, provavelmente utilizadas para a construção disso. Então, Leandro, anote essas sugestões, essa é a pauta da OAB na nossa próxima reunião. Tá bom. tá anotado para a gente levar lá. Tá bom. Então, assim, a construção disso depende de vocês também. Como eu costumo dizer, quando eu presidia a Comissão de Direito Previdenciário, quando eu tenho sempre a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, nas comissões, é que a comissão é formada por cada um de nós. A comissão é formada não é só a Sheila, não é só a Águida, não é só o Leandro, não, a gente tem todo mundo aqui podendo fazer um pouquinho para que essa ferramenta toda funcione para ajudar a gente. Porque a gente não está fazendo a ferramenta para ajudar a mim, ou para ajudar a Sheila, para ajudar a Águida, para ajudar o Pérez. Não, é todos nós. Então, cada proposta de vocês, cada sugestão que vocês trazem, com certeza isso é levado em consideração e a gente leva sempre que possível as construções, as reuniões do Fórum Interinstitucional e também agora nessas das construções aí para tramitação ágil. Beleza, gente? Obrigado. E para o núcleo de BI, tá, doutor Leandro? Leandro, Isso, para o núcleo de BI coloca lá também. Nós precisamos do núcleo de BI e nós vamos agora fazer a etapa, vamos assim, de aperfeiçoamento da TA. Aquilo que eu falei para os senhores e para os senhores. Nós precisamos melhorar a entrada de dados, definir o que não vai entrar para a TA, o que não vai precisar de perícia, e principalmente me interessa muito se a gente conseguir resolver a questão da procuração eletrônica e do contrato de honorário. E a gente acha sabe que é muito importante para o advogado isso, que a gente tem que ter um tratamento bem adequado para essa questão. Desculpa te interromper, doutora Sheila, porque só pegar o não, link eu ia da falar para fala o do Leandro Leandro. lembrar de levar para a reunião ali aquele nosso botãozinho de destaque dos honorários. Vou levar, claro que vou Leve levar. para a reunião, Leandro. Isso aí não é esquecido, Sheila, não é esquecido. Até a gente tem outros pontos que são tratados com relação aos destaques dos honorários, né? A gente ainda tem, né, doutor Picarelli, aquela questão de alguns juízes querer tratar os honorários que são colocados no contrato. Então, tudo isso a gente tem que cuidar. Não é, né, a gente colocar ali, coloque aqui a porcentagem e isso será realizado. Não, ainda tem as situações do juiz que fala assim, olha, foi colocado, mas eu não concordo com o que está ali, pronto, vamos ter que ver o que a gente vai fazer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso é analisado. O doutor Picarelli tem um cuidado grande com isso, ele já estava colocando essa questão do contrato antes mesmo da gente falar. Aí ele trouxe a questão da procuração eletrônica, né, doutor Picarelli? Claro. Depois veio na sequência o alvará Não. eletrônico e agora aquelas certidões que causou um problemaço lá no CJF, a questão das certidões para liberação Pois é. obrigatório. Tudo isso a gente tem que tratar nesses procedimentos, nesses Exato. E nós temos que desenvolver essa certidão também. Essa é algo que a gente tem que aprimorar na EPROC, também é importante. Bem lembrado, Fernando, bem lembrado. E isso é uma preocupação que a gente tem com a advocacia, né? A gente não pode penalizar a grande maioria dos advogados que são corretos, trabalhadores, defendem seus clientes pelas exceções. A gente tem que trabalhar regra pela regra, né? Então, esse é o meu pensamento e eu acho que é nesse sentido que a gente tem que seguir. Mas depende muito da interpretação de cada um, né, Toledo? Mas a gente pode construir isso juntos e esse é o momento também de aprimorar esse diálogo aí quando a gente for fazer e elaborar o núcleo. Eu já estou cansado, assim, aqui na corredoria de ouvir reclamação de que o juiz indefere o pedido de TED para o advogado. Vamos ver se agora a gente automatiza. A gente tem algum normativo nesse sentido, criando a gente tem os despachos aí, tem os despachos aí falando. Criando a procuração eletrônica, né? Vamos ver. A gente tem ainda os despachos falando, olha, esse procedimento foi criado durante a pandemia, agora não precisa, mas dá vontade de pegar um print e falar, não, ele está aqui, ó. Eu tenho algumas ideias sobre isso. Quando a gente for fazer a reformulação da TA agora, a gente pode trazer isso para a resolução e melhorar o tratamento disso. Show de bola, show de bola. Fechou, Xelinha? Abraço. Fechou, muito obrigada novamente pela presença de vocês e esperamos encontrá-los em breve aqui presencialmente em Maringá. Valeu. Grande abraço, muito obrigado. Tchau. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.